Bom, então, bom dia a todos. Essa apresentação aqui vai falar sobre um projeto de pesquisa que eu estou fazendo, tá? O nome do projeto é Programming Interface for Metadata Retrieval on Object-Oriented Language Elements. Tá? A gente vai entender isso. Eu acho que a maioria não entendeu sobre o que é pelo título, tá? Mas a gente sempre tenta os projetos, os títulos bacanas e que ninguém entende, né? Certo? Mas eu espero que durante a apresentação vocês entendam um pouquinho sobre o que é, certo? E aí, assim, pela figurinha a gente vê que a gente está falando aí de alguma coisa que é a reflexão, né? Certo? Que é quando, por exemplo, você trabalha com uma linguagem e às vezes você faz um código que mexe no próprio código, né? Certo? Que talvez aquele código que está mexendo no próprio código tem alguém que mexa no código dele. Aí por aí vai, né? Por isso que entra aí nesse loop aí, né? E o que faz esse tipo de programação às vezes ser um pouco mais complicado. É aquele que eu gosto de falar para minhas filhas, né? Eu sonhei que eu estava acordado, eu acordei para ver, eu estava dormindo, né? Uma coisa assim meio, né? Que entra num loop ali na cabeça da gente. Tá? Então, antes de mais nada, né? Principalmente que a apresentação está sendo gravada, queria deixar um grande agradecimento aqui para a FAPESP e para o INPE, que são quem está, de uma certa forma, patrocinando aqui esse projeto. Tá? Bom, anotações de código, o que é isso? Tá? Sabe quando você pega um texto e aí você meio que risca ele por exemplo, aqui o autor quis falar isso, né? O que é aquilo? Não é o texto, é uma informação sobre o texto, tá? Então isso que é o metadado, né? As anotações, você poderia, por exemplo, escrever sobre o texto numa outra folha, né? Mas, por exemplo, às vezes a gente gosta de rabiscar o próprio texto, né? Colocar as informações ali no próprio texto. Por quê? Porque fica mais prático, né? Ao invés de escrever, no terceiro parágrafo, não sei o quê. Quem já apresentou uma tese aí sabe, né? O pessoal da banca gosta, né? De riscar bastante, né? Os orientadores aí, né? Riscar bastante o trabalho. Certo? O meu orientador, eu lembro que tinha uma página assim, ó. E aí ele fez uma bolinha vermelha, assim, no pé da página. Aí ele falou assim, para não ser a única página sem nada vermelho, né? Certo? Imagina o resto, né? Tá? Então, os code annotations, né, que são as anotações de código, são uma forma de você colocar essas meta-informações diretamente no código de uma classe. Tá? Então, permite que você adicione novas informações sobre aquilo. Tá? E aí, eu acho esses metadados muito legais. Tá? Metadata rocks aí. Certo? Porque vários frameworks modernos utilizam isso daí. Tá? Um exemplo, esse exemplo que está aí no slide, é o exemplo do JPA, né, da linguagem Java, que ele faz o mapeamento objeto relacional. Ou seja, ele está mapeando essa classe user para o banco de dados. Então, ele está falando ali que aquilo ali vai ser persistido na tabela users, né, que o name vai ser na coluna full name, né, que o campo ID ele é o ID daquela classe e tem ali uma estratégia de geração de valor para ele, certo? Ele está falando, por exemplo, que o password ele é transiente, ou seja, não é para o cara persistir aquela informação, né? Então dá para você adicionar várias meta-informações na classe que vai permitir com que um framework leia essas meta-informações e com isso saiba como processar essa classe quando for estar persistindo ela, tá? E baseado nisso daí, esse aqui é um exemplo, tá? Existem vários outros frameworks que utilizam aí os metadados, tá? Se a gente for pegar, então assim, a gente vai estar falando aqui muito das soluções que utilizam isso. Então a gente não está falando de quem está usando os metadados, a gente está falando dos componentes que precisam ler esses metadados para poder fazer alguma coisa com isso, tá? Porque assim, essas anotações de código, elas simplesmente são informações a mais. Elas não têm nenhuma
nenhum comportamento diretamente associado a ela. Alguém que tem que ir lá, ler ela e fazer alguma coisa a respeito. Tá? Da mesma forma, se o cara for lá e riscar a sua tese, aquilo ali não vai fazer a tese se alterar sozinha. Você tem que ir lá, ler aquilo e fazer alguma coisa a respeito. Tá? Então essas anotações são simplesmente informações a mais. Tá? Só que a API, para recuperar essas anotações, ela é muito, muito simples. Tá? E eu diria que é mais simples do que a gente normalmente precisa. Vou tentar convencer vocês disso. Tá? Então a gente tem o método getAnnotation, né? Você tem pela API de reflexão, você consegue acessar, por exemplo, uma classe, um método, um field, né? Certo? E aí, nesses caras, por exemplo, você quer pegar uma anotação da classe, você vai lá e dá um getAnnotation naquele objeto que representa a classe. Se você quer pegar todas as anotações, você dá um getAnnotations. E se você simplesmente não precisa da anotação e quer só saber se ela está ali ou não, você pode usar o isAnnotationPresent, tá? Passando qual anotação que você quer. E é só isso, tá? São só esses métodos que você tem, basicamente, para trabalhar com anotações, tá? Bom, agora imagina o seguinte, você tem, por exemplo, botei aí um outro exemplo de um outro framework que utiliza bastante anotações, que é o JUnit, né, para fazer testes de unidade, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma classe, né, e todos os métodos que refletirem um teste, eu vou anotar ali com um @test, né? Agora, o que o JUnit quer? Ele não quer saber se o método tem teste ou não. Ele quer o quê? Eu quero todos os métodos que tenham @test. É isso que o framework precisa. Eu tenho uma classe, eu quero saber quais são os métodos de teste dessa classe. Tá? E aí, o que você tem que fazer? Como a API se resume a isso daqui, você tem que ir em cada um dos métodos e verificar se ele tem ou não a anotação @test e, com isso, verificar, incluir ele ou não nessa lista de métodos. Então a gente vê que para uma coisa simples já gera aqui um grande trabalho manual de ter que verificar cada um, certo? Vamos pegar um outro exemplo, né? Esse exemplo aqui pegando da API dos EJBs, né? Ele tem ali esse Transaction Attribute, que para dizer qual que é o tipo de transação, tá, que deve ser incluído aquele método. Tá? Então, esse Transaction Attribute Required, ele diz o seguinte, olha, se tiver uma transação, você continua executando o método no contexto dessa transação. Se não tiver uma transação, você cria uma transação e roda o método dentro da transação. Tá? Só que é o seguinte, se eu coloco... Na verdade, isso faz sentido para o método, não faz sentido para a classe. Só que para simplificar, às vezes você tem uma classe de 10 métodos, você não quer configurar a mesma coisa nos 10 métodos, você pode colocar o Transaction Attribute na classe e passa a valer para todos os métodos. A não ser que você configure um diferente para um método específico. Então, por exemplo, nessa classe aí, ó, todos os métodos têm o required e eu tenho um ali, ó, que é, por exemplo, um cara remoto que não faz parte de transação, que ele tem ali um not supported. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um método, eu quero recuperar como tem que ser a transação dele, eu tenho que procurar no método e se eu não achar, eu tenho que ir lá procurar na classe. Tá? Agora, imagina essas coisas começarem a ser combinadas, né? Como que às vezes você recuperar uma meta-informação pode começar a ficar complicado, né? Você entra, por exemplo, ali com validação de anotações. Por exemplo, eu só posso, por exemplo, anotar com Transaction Attribute os métodos que são públicos, certo? Ou, por exemplo, eu só posso anotar aqui com... Por exemplo, com @id, métodos que têm um determinado tipo de atributo. Eu só posso, por exemplo, ter esse generated value num atributo que tenha
o @id, porque talvez não faça sentido. Então, é só um exemplo, não sei se é assim. Mas, às vezes, você tem algumas condições no qual aquela configuração de anotações é válida ou não. Você pode ter convenções de código, tá? Por exemplo, lá no JPA, se eu não colocar nada, que significa que o nome da coluna é igual ao nome do atributo, né? O reuso de anotações externas, né? Às vezes você pode ter uma anotação de um outro framework que você quer utilizar, então às vezes ela é uma alternativa para a sua própria configuração, para o cara não precisar ficar escrevendo a mesma coisa, tá? Essas definições indiretas de anotação, do tipo, eu coloco a anotação na classe, eu vou colocar a anotação, por exemplo, dentro de uma outra anotação. Às vezes eu tenho um conjunto de anotações que é uma configuração comum e eu vou criar uma anotação para juntar todas aquelas configurações e aí eu uso aquela nova anotação para anotar. Então isso aí é uma prática que também alguns frameworks fazem. Então você não só tem que procurar aquela anotação no elemento, mas você tem que pegar todas as anotações e procurar dentro delas se tem a anotação que você precisa, tá? E ainda juntando aí com a ideia de você poder ter um esquema de metadados extensível. O que significa isso? Significa que a pessoa pode estender o framework criando as suas próprias anotações. Ou seja, o framework ele não só tem que ter condição de descobrir as anotações que já são dele mesmo, mas também ele tem que ter condição de procurar anotações que os usuários do framework podem ter criado, tá? Então isso tudo aí faz com que a leitura de anotações ela seja uma tarefa às vezes muito braçal e bastante manual, né? Que faz aí ser o pesadelo aí de leitura de anotações, né? Às vezes as possibilidades são tantas ali, você pode encontrar aquilo em tantos lugares diferentes que fica complicado de implementar, certo? E aí com isso, o que o cara faz? Ele fala assim, para que eu vou deixar o cara configurar a anotação ali na classe, se ele pode botar em 15 métodos diferentes? Funciona, né? Então o cara, como começa a complicar essa leitura, para que eu vou usar um code convention aqui se o cara pode usar, sei lá, botar anotação em tudo, né? Então isso aí começa a fazer com que essa dificuldade em ter várias exceções na leitura de metadados faça com que quem implementa isso muitas vezes se afaste aí dessas boas práticas, tá? Então, existe um padrão, certo? Quando eu comecei a estudar isso daí, a gente identificou um padrão que é o Metadata Container, tá? A ideia do Metadata Container é fazer com que o framework, ele seja, a lógica em si do framework, ela seja independente de como os metadados estão sendo definidos. O que significa isso? Que eu vou ler os metadados, eu vou achar eles aonde quer que eles estejam e eu vou criar uma classe com as informações da forma que o meu framework precisa. Então, por exemplo, eu vou ter lá o método e o tipo de transação dele. Se aquele tipo de transação estava na classe, estava do método, se o cara botou, sei lá, num arquivo XML, se ele usou uma convenção de código para definir aquilo de alguma forma, não interessa. Interessa que esse meu metadata reader vai se virar para achar aquele metadado e vai colocar ali no metadata container, digamos assim, mastigado, para que o framework possa usar. Só que isso, de uma certa forma, não exclui, né, a implementação da leitura de metadados, que continua ali sendo aquele pesadelo, certo? Então, a ideia desse projeto de pesquisa foi baseado aí na experiência aí de criar esse tipo de framework, de gerar esse tipo de dado, certo? Foi pegar ali uma parte do trabalho que a gente estava fazendo de padrões relacionados a anotações, uma arquitetura de referência desses frameworks, né? Entender como é que funciona a estrutura interna dele, e entender a partir desse material
como que as anotações elas são consumidas e como que elas são necessárias para os frameworks, certo? E aí, baseado nisso, a ideia é construir uma API melhor para consumir essas anotações de código. Tá? Ou seja, só aquela história lá de get annotations não está dando. Né? Eu quero uma coisa um pouco melhor para conseguir pegar essas informações da forma que o meu framework precisa. Tá? Então, a gente, baseado para criar essa API, a gente tem aí o framework Sphinx de metadata, que seria a implementação dessa API. E a ideia desse framework é justamente prover, né, uma API mais amigável e que retorne coisas mais próximas das quais o desenvolvedor precisa, né? Tá? Então, a classe principal, a ideia principal do framework é o seguinte, é baseado naquele metadata container, né? Baseado de que eu tenho uma classe que vai guardar essas informações, se for para recuperar uma só, aí dá o get annotation mesmo, né? Mas é baseado na ideia de que eu quero ter um conjunto de anotações, um conjunto de metadados, né? Que a gente chama de metadata schema, e quer pegar essa informação. A ideia é que o meu framework ele leia ali as informações de uma classe com as anotações e crie esse metadata container referente aos metadados que eu quero daquela classe. Tá? Então, basicamente, isso vai ser o seguinte. Eu vou criar essa classe Annotation Reader, que é a classe principal do meu framework. Tá? E eu vou chamar esse Reading Annotations to, certo? Ele vai receber como primeiro parâmetro a classe anotada e vai receber a classe do metadata container que eu quero que ele popule. E vai me retornar uma instância desse metadata container. Ah, mas é mágica? Mais ou menos. Esse metadata container, ele vai ter anotações, certo? Que vão dizer qual metadado eu preciso referente àquela classe. Então, esses daí, por exemplo, são os metadados básicos, né? Eu tenho aquele container for, que diz ali, esse cara é um metadata container de que tipo de elemento de código? De uma classe, de um método, de um campo, certo? E aí, por exemplo, eu posso ter o contains annotation, certo? Que ele vai me dizer, ele vai colocar ali a informação se aquela annotation está presente ou não. Certo? Ele vai ter ali o element name, que vai, por exemplo, colocar ali o nome da classe. Ele tem o reflection reference, que ele vai colocar ali a própria instância de class. Certo? Ele tem ali o annotation property, que, por exemplo, nesse caso aí, ele retornaria a propriedade name da annotation table. Tá? Então, não precisaria, por exemplo, ir lá, pegar a annotation. Normalmente, a gente sempre verifica se a annotation está presente. Se ele não tiver presente, aí eu ignoro, senão eu vou lá, pego a annotation, pego a propriedade e por exemplo, gravo. Né? Eu simplesmente anoto e ele vai popular isso daí para mim. Tá? Só que isso daqui é o trivial. Tá? A ideia, por exemplo, é que eu possa falar assim, mas eu quero pegar metadados de cada um dos métodos. Tá? Então, por exemplo, eu vou ter ali o meu process methods, tá? Que ele vai gerar uma lista de containers daqueles métodos. E aí, dentro desses containers dos métodos, eu posso ter essas mesmas anotações. Certo? Mesma coisa embaixo. All methods with, eu quero todos os métodos que tenham aquela annotation. Olha como é que seria fácil fazer aquele negócio do JUnit agora. Tá? Não preciso mais ir em cada método. Ele já me retornaria ali a lista. Tá? Ele tem aqui o esquema de criar anotações customizadas, tá? Então, normalmente quando você tem uma anotação customizada, você tem associada àquela anotação uma classe que vai ser a classe que vai processar aquela anotação. Que, por exemplo, fala assim, achei aqui uma anotação customizada do meu framework, então eu vou querer eu vou querer processar ela. Então, a própria anotação diz, esse cara aqui é o cara que me processa. Tá? Então, no caso, por exemplo, embaixo ali eu tenho a custom annotation e esse delegate reader,
é a anotação que diz que aquela anotação é uma anotação customizada, tá? E aí esse Custom Annotation Reader é a classe que o cara tem que me prover que sabe entender aquelas informações dela, tá? Então, eu posso colocar ali o meu Property Processors, certo? Que é dizendo qual que é a anotação que indica que é as anotações customizadas e ele vai gerar isso aí automático. Essa parte, assim, não espero que vocês entendam completamente. O framework hoje, ele provê 3 formas diferentes de você fazer isso, tá? Ele tem 3 estratégias diferentes para você trabalhar com anotações customizadas, tá? E só não ter que fazer isso na mão é muito bom. Ele também tem algumas coisas que você pode colocar nas anotações que diz onde elas podem ser encontradas, tá? Então, por exemplo, se eu quero que aquela anotação possa ser definida dentro de outras anotações, então eu vou colocar em um Search Inside Annotations. Então, quando o meu framework fala assim, pega essa anotação, por exemplo, quando eu botar aqui por exemplo, um Contains Annotation, se ela tiver Search Inside Annotations, ele vai procurar aquela anotação também dentro de outras anotações para poder me retornar aqui. Da mesma forma, se ele tiver Search on Enclosing Elements, ele não só vai procurar aquela anotação no elemento, mas vai procurar também na classe, no pacote e etc. Certo? E aí, para completar, você ainda consegue criar as suas próprias anotações de leitura de anotações, certo? No estudo de caso que a gente fez, a gente precisou, por exemplo, recuperar o parâmetro genérico de uma lista. Por exemplo, a gente tem lá a lista de string, a gente precisou do string, tá? Então, no caso, o framework ainda não tinha uma anotação para isso. Então, a gente usou esse mecanismo para criar a nossa anotação para ler tipos genéricos e vamos incorporar agora, mas pode ser que você precisa de um metadado mais específico ou que talvez você tenha que combinar informações, etc. E aí você pode criar suas anotações de leitura e utilizar sempre que você precisar fazer a leitura daquela forma. E uma coisa bem bacana é o seguinte... Tá achando que aqui casa de ferreiro, espeto é de pau? Não. Sabe quem que lê as annotations do Esfinge? Ele mesmo. Olha que bacana. Dá um nó na cabeça, né? Certo? Imagina aí. Mas é isso mesmo, né? A gente fez ele e depois refatorou para que o metadata container dele mesmo, né? Chega um ponto que a gente precisa ter uma leiturinha manual ali, mas passado esse ponto a gente consegue usar ele mesmo, para criar o container dele mesmo, ler ele mesmo. Aí a gente precisou fazer mais na mão, mas chega um ponto que ele mesmo serve para ler suas próprias anotações. E aí surge a questão, ok, você está propondo isso daí, parece ser bacana, mas será que realmente é melhor? Tá? Então o que a gente fez? A gente fez um pequeno experimento por enquanto. Tá? A gente pegou um framework de comparação. Tá? Qual que é a ideia desse framework de comparação? Você passa para ele 2 instâncias da mesma classe, tá? E ele vai te dizer quais as informações são diferentes entre elas. Tá? Então, aí você fala assim, mas isso não precisa de metadado. Precisa sim. Né? Por exemplo, eu não quero, por exemplo, que compare a idade, certo? O address é um objeto que eu quero que entre dentro dele e compare cada uma das propriedades dele. Por exemplo, o name, né? Por exemplo, coloca ali doutor fulano de tal, né? Eu quero, por exemplo, que compare uma substring, né? Eu posso, por exemplo, para dados numéricos, principalmente quando é double, float, eu posso querer uma tolerância numérica para essa comparação. Tá? E, ou seja, eu posso ter algoritmos de comparação diferentes. Por exemplo, uma coisa que esse framework tem para comparação de listas. Eu quero que compare se tem os mesmos elementos ou se esses elementos também estão na mesma ordem. Tá?
Então você consegue, através das anotações, comparar. Então o que a gente fez? Esse aqui é um framework que acho que ele existe desde 2014, se eu não me engano. Tá? Ele já foi utilizado em projetos reais, hoje em dia ele está estável. Tá? Ele usa os padrões dos frameworks baseados em metadados, ou seja, basicamente ele está usando o que a gente pode dizer que são as boas práticas, e ele tem um annotation schema extensível, ou seja, é complicadinho, tá? Ou seja, eu não queria pegar uma coisa também muito trivial, ok? Bom, então qualquer ideia, a gente refatorar esse framework e medir o que ficou diferente, tá? Bom, a primeira... Então, assim, nessa refatoração, a gente teve 4 classes adicionadas, 3 classes excluídas e 13 classes modificadas, tá? Foram mais ou menos 317 linhas adicionadas, 214 linhas excluídas, tá? Se a gente olhar, isso aí é mais ou menos 1/3 das quantidades de linhas de código do framework. Ou seja, não foi uma mudança pequena, não. Certo? Aí você fala assim, ok, como é que você sabe que o comportamento não foi alterado? Tá? Como que você sabe que o comportamento nessa refatoração não foi alterado? Tá? A gente tem aí uma cobertura de linhas de... A gente tinha, né, uma cobertura de linhas de código de 83%. A gente mediu aí com o IntelliJ. Tá? E aí a gente garantiu que passasse naqueles mesmos testes, né? E aí a cobertura de linhas de código acabou ficando 80%. Você fala assim, mas é pouco. Não, a gente fez uma inspeção e basicamente o que não estava sendo coberto, às vezes era construtor, getter, etc., que às vezes acaba não entrando nos testes. Tá? Então a gente acredita que são testes que cobriram bem a funcionalidade do framework e a gente pode dizer que funcionalmente eles são equivalentes. Tá? Então a gente tirou algumas métricas orientadas ao objeto para vocês entenderem como que essa pirâmidezinha deve ser interpretada. Por exemplo, aqui eu tenho o cycle, né, que é a complexidade ciclomática, basicamente a quantidade de caminhos que eu tenho dentro de um método. Por exemplo, aqui é 189. Aqui a quantidade de linhas de código, número de métodos, número de classes, número de pacotes. Tá? E esse número aqui é a quantidade ciclomática por linha de código. Então, é sempre o de baixo dividido pelo de cima. Aqui, ó, é a quantidade de linhas de código por método. Quantidade de métodos por classe. Obviamente, é a quantidade fazendo ali a média, no caso. Tá? Então, esse daqui é mais ou menos a comparação. Essas linhas de código aqui, que aparecem aqui, elas são... só as linhas de código imperativas, né? Não conta declaração. Com declaração a gente tirou, acho que ficou em torno de umas 1000 e pouquinhos, eu acho. Tá? Então você pode ver até que aumentou um cadinho aqui, ó. As linhas de código. Fala, caramba, você tirou aquele monte de leitura de metadados e aumentou? Como assim? Né? Vamos ver que... Aí a gente falou, opa, vamos ver que história é essa aí. Tá? Então, por que aumentou? Como eu comentei, nesse estudo de caso, a gente precisou fazer uma extensão do framework, tá? E criar essa extensão, obviamente, gerou mais linhas de código. Tá? A gente também teve as próprias anotações que foram colocadas ali do esfinge de metadata, que também aumentaram a quantidade de linhas de código. Tá? E teve um refactoring ali para a parte de comparação de listas que precisou ser feito, que acabou também aumentando um pouquinho num pedaço lá, tá? Bom, agora uma boa notícia é que a gente teve um decréscimo ali na quantidade no acoplamento. Então, a gente teve todas as métricas de acoplamento acabaram sendo reduzidas, né? A gente tem aí o call, que é a quantidade de chamadas de método externas, né? A gente pode ver que diminuiu. E o fallout, né, que seria ali a quantidade de classes externas acessadas. Então, por exemplo, se eu acesso numa classe 3 métodos de uma classe, 2 métodos de outra, o meu call seria 5, o meu fout seria 2, né, porque são 2 outras classes que eu estou acessando.
tá? Então a gente vê que acabou reduzindo. Lembrando que a gente está comparando duas soluções que fazem exatamente a mesma coisa. Então, só por causa disso que a gente pode comparar as métricas de uma forma bem absoluta. Tá? Se a gente estivesse comparando softwares diferentes, aí maior ou menor não significaria muita coisa. Mas como são softwares que fazem exatamente a mesma coisa e foi fruto de uma refatoração, a gente pode fazer esse tipo de comparação. A gente também teve uma redução aí no acoplamento aferente e eferente, que é uma outra métrica aí de acoplamento. Tá? Modularidade. Tá? O que mudou aí em termos das dependências internas de um e outro? Para fazer essa comparação, a gente usou essa matriz aí, que a gente chama de DSM, que é Design Structure Matrix. Tá? O que significa isso? Eu tenho, por exemplo, na linha lá o elemento A e na coluna eu vou ter o elemento A. Certo? Então, para tudo que tiver na linha, eu vou ter também na coluna. Certo? E aí, toda vez que eu tiver, por exemplo, um ali na linha, né? Por exemplo, eu tenho um ali, significa que o elemento A, ele acessa uma vez ali o B. Tá? Não necessariamente, por exemplo, se a gente pode ver que o B acessa o A. Certo? Bom, então a gente fez essa DSM, o antes e o depois, a gente usar o Esfinge. Tá? E aí vamos ver cada uma dessas diferenças aí que apareceram. Tá? A gente tem esse Comparison Metadata Reader, que era o cara que era responsável por ler as anotações. Esse cara sumiu. Por quê? Porque agora a gente usa o framework. Então, por causa disso, nessa parte específica aí, acabou dando uma boa reduzida aí nas anotações. Nas dependências. Tá? Tem essa parte aqui do repositório, que também passou a ser feita pelo framework, então acabou também sumindo essa dependência. Tá? Essa parte aqui eram classes que faziam a leitura de metadados, né? No caso, esse descriptor são as classes que armazenam os metadados, são aqueles metadata containers. Então, como o framework acaba trabalhando muito com eles, acabou reduzindo bastante o acoplamento a eles. Certo? E, por fim, né, aquelas anotações que foram adicionadas, né, acabaram gerando uma dependência. Você vê aqui, ó, o Delegate Reader, né, ó, tá vendo que ele é uma anotação, certo? Acabaram gerando aqui dependência para as anotações. Tá? Bom, a gente também fez uma análise de bad smells, né, que busca aí problemas no código, e a gente viu que reduziu dois smells, né, de um para o outro, que eram justamente smells de acoplamento que estavam naquela parte da leitura de metadados. Se a gente for parar para pensar, a gente pode imaginar, bom, se eu tenho uma classe que ela é responsável por ir lá e pegar todas aquelas anotações, pegar as informações dela e colocar num container, a gente pode imaginar que essa classe provavelmente ela vai ser bastante acoplada às anotações e ao container. Tá? Então, eliminando essa classe, a gente eliminou a necessidade dessa lógica e acabou eliminando aí esses dois smells aí que acabaram aparecendo aí no frame. Tá? Bom, a gente também usou métricas de anotações, afinal de contas, a nossa solução troca muito código imperativo por anotação. Tá? Então, a gente vê que a quantidade de anotações na classe aumentou, tá? Aumentou até significativamente. A quantidade de linhas de código em declarações de anotação também. Tá? E a gente também teve um aumento da quantidade total de atributos na anotação. Tá? E na quantidade de classes anotadas. Certo? Bom, a gente tem algumas outras métricas ali de anotações, né? Eu coloquei aqui de uma forma explícita porque essas métricas de anotação é um outro trabalho que a gente está desenvolvendo, então sempre vale a pena falar do trabalho da gente, certo? Que seria aí as anotações únicas na classe,
quantidade de annotation schemas na classe, o nesting level, né, anotações umas dentro das outras, e as anotações em cada elemento, e essas métricas aí não tiveram mudanças muito significativas. Tá? Bom, então se a gente for resumir isso daí, a gente acabou aumentando a quantidade de anotações, como é esperado, né? Antigamente a gente fazia a leitura de anotações meio que na mão, agora a gente usa uma classe com anotações para fazer isso, né? Então, obviamente, a quantidade de anotações aumentou. Uma coisa que a gente conseguiu ver tanto nas métricas quanto na DSM foi a diminuição na quantidade de dependências, né? E acoplamento. Então, a gente realmente eliminando essa parte de leitura, realmente é um código que é bastante sensível, por exemplo, a mudanças tanto no container quanto a mudanças nas anotações em si. Tá? E acabou que talvez fosse até, a gente esperava que ia acabar reduzindo a quantidade de linhas de código, mas acabou que a quantidade de linhas de código que foi adicionada aumentou um pouquinho, mas não aumentou de uma forma significativa, então a gente considera que acabou compensando com essa ressalva aí de que a gente precisou de uma extensão do framework, né? O que até mostra que esse estudo de caso não foi um estudo de caso tão trivial assim de ser implementado, tá? Bom, agora que depois de fazer um experimento, a gente quer um experimento maior. A gente quer ver como as pessoas se saem utilizando isso daí, tá? Então, para isso, a gente tem um plano aí de fazer um experimento, né, que vai envolver aí a criação de um framework que vai durar mais ou menos 15 horas de desenvolvimento, tá? A ideia é que a gente faça isso com 20 desenvolvedores, tá? E a gente conseguiu, através do projeto da FAPESP, inclusive, remuneração para as pessoas que forem participar, porque a gente precisa de profissionais e profissionais experientes, com longo tempo de envolvimento, né? Para poder realmente ter um experimento válido, certo? E aí, nesse experimento, né? Eles vão fazer várias tarefas que vão sendo validadas aí com testes de unidade, né? Até poder passar para a próxima tarefa. A ideia é que seja mais ou menos aí umas 15 tarefas que eles vão tendo que ir fazendo. Essas tarefas elas vão envolver desde novas funcionalidades até mesmo modificações em funcionalidades existentes para ver como que fica não só o desenvolvimento, mas também a manutenção do código usando as duas abordagens, tá? E vamos ver aí, né? Isso aí seria o próximo passo agora da pesquisa. A gente está atualmente trabalhando na especificação dessas tarefas do experimento, tá? E a gente espera depois aí em torno de julho, agosto, tá começando a execução do experimento. Uma coisa bacana é que, por exemplo, normalmente os experimentos de engenharia de software, eles são curtos, né? Eles são de 1 a 2 horas e você leva em consideração só o código final, né? A ideia aqui é que a gente não vai levar em consideração só o código final, mas todas as etapas, né? Então não vai ser só a métrica, por exemplo, quanto tempo o cara demorou para fazer tudo? Não, quanto tempo ele demorou em cada tarefa. Por quê? Porque se ele, por exemplo, demorar um tempo muito maior numa tarefa, vai influenciar aquele tempo, mas não vai influenciar o tempo do todo. Assim, obviamente vai influenciar o todo, mas a minha interpretação dos dados, eu posso interpretar, por exemplo, por tarefa, né? Eu consigo ir olhando cada pedacinho, né, para achar anomalias e tudo mais. Então, do ponto de vista de validação, a ideia é também descobrir pontos onde a API que a gente está desenvolvendo pode ser melhorada, né? Pontos onde talvez quem esteja usando a API teve dificuldade, tá? E outro desafio aí é que métricas, né? Que tipo de técnica de avaliação a gente vai usar para poder tentar identificar qual que é a diferença, né? Do desenvolvimento da forma tradicional e usando essa nova API,
Tá? A gente espera, por exemplo, que pegue, tal tipo de tarefa é mais fácil usando a API, tal tipo é mais fácil fazendo na mão, ou talvez alguma coisa, talvez o cara tenha uma curva de aprendizado no começo, mas talvez essa dificuldade não vá ser refletida nas tarefas mais para frente. Então, tudo isso são coisas que a gente quer observar durante esse experimento aí, certo? Então, muito obrigado. Queria aproveitar e deixar meu agradecimento aqui a duas pessoas que estão contribuindo diretamente para essa pesquisa. O meu Marco, que está atuando aí na parte do desenvolvimento em si do Esfinge Metadata. O outro é o Felipe, que contribuiu aí com a parte da coleta de métricas e está desenvolvendo especialmente o trabalho nessa parte das métricas de anotações. Então é isso aí. Muito obrigado a todos por assistirem.